Existe uma palavra na Bíblia que o Senhor Jesus disse, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a pastora orou aqui uma oração e me chamou a atenção, que ela falou de julgamento. Cadê o negócio aqui, camarada? E hoje eu estava aqui olhando, dando uma olhada no Facebook, e eu vi uma notícia assim que me chocou um pouco, fiquei meio espantado, né? Cadê? É um rapaz que eu conheço, ele tem mais de 60 anos de idade, e ele escreveu assim no Facebook: está confirmado, eu vou ser papai. Aí eu encostei e fiquei: ser papai? Mas a mulher dele tem mais de 50 também, nenhum preconceito com mulher de mais de 50 anos ter filhos. Mas ela já teve filhos, já está nos netos e tal. Eu falei: nossa, que doideira, né? Mas eu só li o começo. Está confirmado, eu vou ser papai. Eu queria achar aqui para ver direitinho, cadê? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um belo julgamento, né? Comecei a pensar um monte de coisa. Comecei a conjecturar com a Rosana, e a Rosana falou assim: eu vou ligar para ela. Eu falei: não, Rosana, não liga para ela não, vai ser o mico do ano. Vai saber se ele largou dela e arrumou outra mais nova. E foi aquele negócio, né? E eu não lia o texto todo. Isso chama-se julgamento. Isso chama-se preconceito. Você tem um preconceito de uma coisa. E nesse assunto de hoje, existe muito preconceito. Existe muita coisa de... Mas você não vai contar, desculpa, não ruim. vai contar o... Vou contar. Eu estou tentando, esperando abrir aqui para poder ler para vocês. E esse assunto que nós vamos falar tem esse problema, que as pessoas ouvem um pedacinho da história e depois deduzem muita coisa. As pessoas ouvem uma pessoa falando e às vezes a pessoa fala alguma coisa e ele já deduz: essa pessoa não é santificada, no nosso caso aqui, essa pessoa não é isso, essa pessoa não é aquilo. Nesse caso, ele estava fazendo uma brincadeira, o resto da mensagem era: eu vou ser Papai Noel. Quem quiser presente, fique bonzinho, senão não vai ganhar presente. Nossa, que lição, gente. Uma coisa tão pequena, uma lição. E quando você fala de sexo, as pessoas tremem, as pessoas se arrepiam. Por quê? Primeiro, a igreja colocou na cabeça de muita gente, certos líderes, certos pastores colocaram na cabeça de muitas mulheres e de muitos homens, que isso é uma coisa suja, errada, pecado. Porém, quem criou o sexo foi Deus. Ele criou, creio eu, que a coisa mais excelente que ele criou na vida de um casal, na vida de um homem e de uma mulher, foi o sexo. O diabo entrou nessa história e torceu. Então, existem pastores, existem homens de Deus, existem psicólogos, existe um monte de gente aí que falam verdadeiros absurdos sobre esse tema. E na realidade, ele é muito simples, ele é muito fácil. Nós vamos trabalhar um gráfico aqui, um desenho que a gente vai fazer aqui, para vocês entenderem por que Deus fez o sexo. Esse é o meu objetivo aqui hoje. Vocês entenderem o porquê que Deus fez isso. Por que Deus colocou isso? Porque para os animais irracionais é simplesmente para procriação. Para o homem não. Para o homem envolve o emocional, o espiritual e o carnal. Um casal que pensa que o sexo não é uma parte fundamental do casamento está com problema. Sexo é uma parte muito grande do casamento. As pesquisas mostram que casais se separam por causa desse fato. E nós temos que entender o mecanismo. Nessas aulas que nós tivemos, eu não sei o quanto vocês observaram que o cérebro da mulher e o cérebro do homem é diferente. Falar de sexo em relação ao homem, a gente tem que parar de pensar nele como mente e coração. Quando se fala em sexo em homem, nós vamos falar em química. Essa química chama-se testosterona. E é isso que move o homem dessa maneira. É isso que faz com que o homem fique... Quando ele está com a testosterona lá no alto, ele...
E as mulheres têm que entender isso. Quem fez isso foi Deus, e fez com um propósito. O homem, ele atinge o nível máximo de testosterona dele aos 18 anos. Eu vou fazer um gráfico aqui para vocês entenderem. Não? Importante você estar aqui. Fique à vontade. Então, para vocês que chegaram agora, estou falando só faz 2 minutos, nós estamos falando a respeito daquele tema polêmico que é o sexo, que existe preconceito, existe muitas coisas que se dizem erradamente sobre isso. E eu disse aqui a eles que quem criou o sexo foi Deus e o diabo deturpou. Então nós chegamos aí. E eu disse a eles também que o sexo, em relação ao homem, não fala sobre mente e coração, fala-se sobre química, ou seja, testosterona, que é uma substância que corre nas nossas veias e às vezes deixa a gente doidão, louco. Então o que acontece? O homem, ele chega, eu vou fazer um gráfico para as mulheres entenderem. O pico da testosterona no homem é aos 18 anos. Depois disso, começa, né? Vocês sabem, preciso falar, né? Mas aí vem. Chego aqui. Morreu. Acabou. Ou seja, a testosterona está a vida inteira no homem. Porém, alguns homens, uns sim, outros não, tem algumas disfunções nesse meio do caminho aqui. Quase aqui assim, eles começam a ter uma queda. Então, o mesmo homem, o mesmo coração, o mesmo cérebro, agora não tem mais desejo em sexo. Acabou. Ele ficou sem esse desejo, por causa da química. Mas aí você trata ele com testosterona, que é bem fácil, você encontra em qualquer lugar, e logo ele... Vem cá, vem cá. Já é o seu marido de novo, aquele que você conheceu logo no começo. É o mesmo homem, o mesmo coração, com a mesma vitalidade. Não podemos ir longe. Abraão teve filho com 100 anos. Já Sara teve que passar por um milagre diferente. Abraão não. Se esse tema não fosse tão importante, não teria um livro inteiro dedicado na Bíblia para falar de sexo. E olha, eu pesquisei essa semana inteira Cantares de Salomão ou Canto dos Cantos. Cântico dos Cânticos. Pode ser canto também que você vai cantar. Eu pesquisei, não tem nada de espiritual nesse livro. Esse livro trata de amor carnal, homem e mulher, esposo e esposa. Esse pessoal que fala que esse livro é do amor de Jesus para com a igreja, não tem jeito de fazer isso. Porque as coisas que nós ouvimos e vemos aqui no livro, eu vou citar alguns trechos, é impossível. Ou alguém que fala que é do amor de Deus para com Israel, também não é. Então Deus fez questão de colocar no livro sagrado, na palavra dele, coisas a respeito de sexo. Isso é para quê? Para quem tem alguma dúvida. Porém, os conservadores ainda lutam contra isso. Porém, os conservadores ainda, como eu digo, a palavra já diz, né? São conservadores, existe o preconceito e eles não querem mudar, eles não querem entender. Entenderam isso? O homem é movido por química. Então a mulherada tem que estar com isso na cabeça. As mulheres têm que entender isso, porque isso é parte do organismo do homem. E Deus fez isso com propósito. E qual propósito? Qual propósito? Vamos ver aqui o propósito de Deus. Que Deus fez isso. Porque o que mais acontece no casamento é, conforme vai passando os anos, os casais vão se desinteressando, vão ficando à mercê de suposições, vão ficando à mercê de blá blá blá, vão ficando à mercê de um monte de coisa e não procuram ajuda. E aí o que acontece? O casamento vai para a ruína. Ok. Escrevi tanto, mas escrevi tanto.
vocês entenderem mais um pouco como é que funciona isso, os homens, a maioria dos homens tem essa descarga de testosterona bem cedo de manhã. Então o camarada acorda lá e e aí ele fala aquelas 3 frases que as mulheres adoram, né? Vai na mulher, tá acordada, querida? Acorda aí. Elas adoram isso, né? Mas é a testosterona que invade o corpo do cara, o cara acorda dessa maneira. Não é porque é uma coisa ruim, é a forma que está sendo feita que é ruim. Acorda aí, querida, vamos! Então, para vocês agora, os homens, entenderem como é que vai funcionar isso, eu tenho dois desenhos aqui para fazer para vocês. Eu não sou muito bom em desenho. Não tem nada de errado, né? Tranquilo aí, mulherada? Nice. Eu vou chamar isso aqui do coração da mulher. Ok? Esse é o coração da mulher. E aqui... eu vou chamar do lugar da felicidade. Ok? Ficou claro aí? Estou deixando vocês apreciar o desenho um pouquinho. Ok. O coração da mulher. O interesse do homem na mulher, basicamente, o maior interesse do homem na mulher, basicamente, está aqui. Pode parecer rude, pode parecer grosseiro, mas basicamente o homem está interessado nessa parte, no lugar da felicidade. Então ele age de uma maneira que é instintiva, é uma maneira, chega a ser uma coisa assim, impulsiva. Porém, ele precisa aprender que para ele ter sucesso aqui, ele precisa conquistar aqui primeiro. Quando o homem conquista aqui, quando ele chega aqui, ele ganha luz verde para chegar aqui. Ela libera, ela dá luz verdinha para ele falar assim, agora sim. Então, nós temos que entender essa matemática, nós temos que entender o que está acontecendo aqui. Então, por que Deus fez dessa maneira? Porque toda vez que a descarga de testosterona chegar no camarada, não é para ele chegar lá, querido, acordado? Acordado? Não! É para você se lembrar de conquistar aqui. Ou seja, be nice with the girl. Seja bonzinho com a garota. Bonzinho com a garota. Bonzinho com a garota. Bonzinho com a menina. Porque a partir do momento que você conquista aqui, tudo fica mais fácil. Porque homem é micro-ondas. Ligou, puff, potência 1 milhão. Mulher não, mulher é a lenha, né? Você tem que acender de manhã. Abana no meio-dia. Apaga de novo. De tarde traz um secador aquele. Aí o blower grande. Fala mais uma mentira aqui. Para de noite, ela tá pronta. Aí, mas também então é o seguinte, depois que acende, meu irmão, ela assa churrasco a noite inteira. Só não sei se você tem espeto para isso. Mas, se ela vai assar churrasco a noite inteira, ela vai. Então, gente, esse é o interesse fundamental do homem na mulher. Então, a partir do momento que você alcança aqui, você passa a ter uma conexão aqui. Vira um ciclo. Vira um ciclo. Então, nós temos que ser legais com a nossa esposa. Nós temos que ser bacana com a nossa esposa. Por exemplo, levar a esposa para almoçar. Eu tenho levado a minha esposa todo sábado, todo domingo para almoçar. Não, eu pensei, é baratinho, não é caro, não. 30 dólares, você faz a festa. Só se ela quiser comer lagosta e tal, aí, né? Aí fica mais complicado. Levar para pescar.
Vou no shopping com ela, levar ela no shopping. Levar a esposa no shopping. Mas pastor, você gosta de fazer compra no shopping? Não, não gosto. Ela me leva lá, entra na loja, me senta naquele sofá de couro com aqueles outros velhos, aí eu fico lá. Eu durmo. Aí ela vem, me pega pela mão, me leva em outro lugar, eu sento no outro sofá lá e... Não gosto. Então o que você faz? Eu quero um pouco daquilo, eu estou interessado. É. Porque esse é o esquema que Deus criou. É assim que funciona. Agora... Para tornar o homem uma criatura melhor, né? Agora, o interesse básico da mulher no homem está aqui. A mulher fala assim, não deveria ser assim, né? Deveria ser companheirismo, muito amor, compartilhar, discutir, ficar junto. Bom, se nós quiséssemos isso, a gente ia andar com o nosso melhor amigo. Trocar ideia com o cachorro, compartilhar. Né? Não é isso que a gente quer. Mas a mulher quer isso. A mulher está interessada no coração do homem. Só que para a mulher conquistar o coração do homem, ela tem que saber lidar com isso. Porque a partir do momento que ela aprendeu a lidar com isso, ele abre luz verde para ela chegar no coração dele. Como é que funciona isso? O homem, ele é movido pelo olhar. Ele vê, ele se excita, ele fica doidão, a testosterona pulsa na veia dele. Tem homem que chega em casa, do trabalho, quando a mulher abre a porta, ele vai, que é isso? Vai sair na vassoura das 7? Deus me livre. É isso. Perna da mulher parece a perna do caçapava, né? Tem muito assim. Um negócio horrível. O vídeo vai ser Quem mais velho sabe que o caçapava era um jogador de palmeiras. Então, o homem, ele... Aí o que acontece? Aí a mulher chega assim e fala assim, meu marido não me procura mais. Peraí, você tem se perdido? O cara chega em casa e vê a mulher com uma camisa assim, Neri Frazão, o seu belo na hora de dormir. Ele olha para aquilo assim. Acho que foi amarrar no Sabe o que ele faz? Ele vai pra sala, vai pro computador. Quando não vai pro boteco. Então é uma técnica, é uma tática que as mulheres têm que aprender. Porque o relacionamento a dois é um jogo. That's the game. Deus fez assim. Deus criou dessa maneira. Para que nós possamos jogar. No casamento, essa troca funciona muito bem. Dentro do casal, no casamento. Fora do casamento, as mulheres que usam essa tática só tem frustração. É por isso que nós que temos filhas mulheres, nós temos que ensiná-las o quão poderoso é o poder do lugar da felicidade. E se a mulher souber usar. As mulheres hoje entraram num esquema de igualdade sexual com os homens. O que está acontecendo? Elas estão jogando contra o seu próprio interesse. Como assim? Ninguém constrói uma casa, pede para construir uma casa e paga adiantado. Eu vou pagar $250 mil para o cara construir uma casa. Aí ele vem, que trabalha com construção, eu dou $250 mil na mão dele. Não que seja, eu coloquei ele como, não como exemplo de pessoa. Não como exemplo de pessoa, mas como exemplo de trabalho. Se eu pagar adiantado, muito dificilmente aquele contrato vai terminar minha casa no prazo, vai fazer as coisas da maneira que eu quero, porque eu já paguei. Então todo o interesse dele já acabou, gente. Já entregou para ele o que ele queria. Por que ele vai querer batalhar pela vida, pelo amor? Tem que fazer ele merecer. Ele tem que merecer. Não. Então hoje,
a igualdade sexual levou as mulheres a perder um grande incentivo do casamento, que seria a virgindade. Pessoas hoje falam que isso não tem interesse, que isso não tem nada, mas estão jogando contra o seu próprio interesse. Porque o casamento tem que ser interessante. As pessoas se separam porque perdem o interesse, perdem o fogo, perdem isso, perdem aquilo. Mas você pode criar isso no seu casamento. Você aprendendo isso hoje, você pondo em prática, não tem mais problema. Porque se você for nice, se você for bonzinho com ela, gente, é uma maravilha. Isso funciona, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia como é maravilhoso, como é poderoso, como Deus fez uma coisa que está na palavra dele. E se ele fez, se ele está na palavra dele, funciona. Não é invenção de homens. Porque tem casais que fazem terapia de casais há 3, 4, 5 anos, no final decidem que tem que se separar. O que foi ensinado? O que foi dito? Entenderam mais ou menos? Então nós temos que entender que o que motiva a mulher não é o que motiva o homem. É completamente diferente. A mulher não é tão visual também. Não é assim que a mulher, ela não é visual como o homem é. O homem é quase que 100% visual. Mas a mulher não é visual. A mulher é mais na parte do coração. Não quer dizer que ela não seja visual também. O cara chega, né? Sabe aqueles homens que não cortam pelo nariz, parece uma lagosta assim, ó? Leão marinho. Quer dizer, é terrível. A gente vai ficando mais velho, tem que cortar os pelos da orelha, nariz. E a unha do cidadão? Faz assim, ainda para plantar um pé de couve assim, ó, jogar. E tem uns que chegam do trabalho com a mutina, borrando a casa inteira. A mulher adora isso. Ela não é tão visual. Aí o cara bota aquela samba canção 5 vezes maior que ele, já viu? E vem, querida, cheguei. Nossa, não tem jeito. Então nós temos que tentar, porque é aquilo que eu falo sempre, no começo do nosso curso, eu falei como é que a gente se portava quando a gente namorava. Eu duvido que você ia se importar a unha ver a menina. Eu duvido que você ia encontrar com ela sem um perfuminho. Hoje, tem mulher que usa máscara. Sabe aquelas máscaras? Chega e fala, oi querido, tudo bom? O que é? Faz no bafo. Então fio dental, né? Uma escovinha. Faz bem, perfuminho. Tem pessoas que falam que são alérgicas a perfume. Hoje já tem perfume anti-alérgico. Tudo isso faz parte de pequenos detalhes de uma relação. Isso prova o tanto que você ama a pessoa que está do seu lado. O tanto que você quer estar do lado dela. Porque, pô, a gente tem que se cuidar. Não é porque a gente é homem, não. A Rosana andou comprando uns cremes para mim, mas não adianta, eu não consigo. Não consigo ficar passando creme. É protetor solar, é não sei o quê, não dá. Quando eu chego em casa, queria um pimentão vermelho. Você não passou protetor? Eu não vou lembrar do protetor. Quem vai lembrar do protetor? Chega careca dele, nossa, fica queimando. Quem dirá protetor solar? Mas a gente esquece. A gente quando a gente tá no meio da rua, toca o telefone, aí entra um trabalho que você pensa que vai fazer em 15 minutos, você fica o dia inteiro lá. Então, pessoal, a chave está aqui. O homem, para conseguir chegar ao lugar da felicidade, ele precisa primeiro chegar aqui, conquistar aqui. E a mulher, para chegar ao coração, primeiro precisa estar entendendo como liberar o lugar da felicidade. Agora, isso é a coisa mais, como eu posso dizer, mais maravilhosa que Deus criou, a ferramenta mais poderosa que existe no universo para manter duas pessoas juntas. Pensa nisso. Porque sempre que ele quiser, ele vai ter que ir lá fazer um pãozinho para ela. Sempre. Então, toda vez que a carga de testosterona descarregar nele, ele não vai imaginar, não, querido, acorda aí. Ele vai acordar de manhã, vai falar coisas doces, vai preparar para ter uma noite agradável. É assim que funciona. É assim que dá certo. É assim que os casais envelhecem. Domingo, eu estava com ela exercitando isso, lá como é que chama, no restaurante, como é que chama lá? No Meisner Park, estava exercitando, chegando no coraçãozinho dela, e ela estava lá e eu vi um casal, eles deviam ter mais de 70 anos, com certeza, se abraçando e se beijando no meio da rua. Eu olhei aquilo, nós somos criados para nos amar o resto da vida, até que a morte nos separe.
O chifrudo entrou no meio do nosso caminho para separar a gente, para fazer com que a gente entenda que não. Ai, agora eu estou muito gordo, agora eu estou muito magro, agora eu estou velho, eu estou murcho, eu estou cheio. Esquece. Quando existe amor, a coisa flui. Tem um tempo que vai acabar. O sexo chega um tempo, o homem, né, tem aquele gráfico que vocês viram, né, a mulher, mas mesmo assim a intensidade diminui, as coisas diminuem, nós vamos envelhecendo. Mas nós temos que tentar entender que isso é parte constante da nossa vida. Que nós temos que trabalhar isso na nossa vida. Porque a mulher não é uma máquina. Tem marido que acha que a mulher é máquina de lavar, já viu? Ele chega lá em casa com uma moedinha, põe nela assim, ela tem que... Não é assim que funciona. O maridão chega lá, joga uma moedinha, tem que chacoalhar. Funciona por um tempo. Mas depois, uma das partes se frustra, vira um troço horrível, uma relação amarga, você não vê sorriso no casal, você não vê sorriso na mulher, você não... O homem se satisfaz simplesmente como se ele tivesse a fim de tomar um copo d'água e não existe o supra-sumo, aquilo que Deus colocou de melhor na relação, que é o compartilhar, que é o respeito, que é você fazer o seu cônjuge feliz. Quando você dá para o seu cônjuge o que ele quer, ele te dá em troca o que você quer. É automático. Então, se você a partir de hoje começar a pensar nele ou nela, no que ela gosta, no que ele gosta, e começar a dar, é automático, volta para você, porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Então, quando você começa a praticar, no começo às vezes é bem difícil, por causa da nossa posição machista, por causa da nossa posição de criação. Lembra da outra aula que eu falei? Da arminha, do peão, da possessão. Nós somos possessivos, nós queremos ter o controle, o domínio. Isso é em todas as áreas, mas não é assim que funciona. Então, quando a gente começar a entender isso, começar a praticar essa área da nossa vida, a coisa vai fluir de uma maneira tão maravilhosa, tão espetacular. E eu vejo... eu aconselhei um casal, essa parte do aconselhamento tem que falar na outra parte, eu estou falando. Eu vejo homens que chegam para mim às vezes e falam assim, cheguei em casa, não tenho sexo. Eu falei, cara, você está fazendo a coisa errada. Você é bobo. Você tem que fazer a coisa... mas eu andei falando para ela que eu amo, não sei o que. Eu falei, não, continua assim, que no dia que ele mudar eu te falo. Tem que ser gentil, tem que ser cavalheiro, tem que... tem um texto aqui, inclusive, que eu separei justamente para isso. Cantares 1,16. Que diz assim, como és formoso, amado meu, como és amável. Aqui é a esposa falando. Formoso até mesmo, a gente precisa dar um jeito às vezes, mas amável. Nós, homens, temos que ser amáveis, gentis, cavalheiros. E olha, eu faço uma aposta que se vocês começarem a tratar suas mulheres com gentileza, com cavalheirismo, às vezes a gente dá uma regredida, né, amor? Às vezes, de vez em quando, umas recaídas, a gente solta a ferradura, às vezes, não tem jeito, às vezes, né? Porque mulher, sabe como é que é, né? Aquele monte de fio, elas não são assim tão... E às vezes irrita um pouquinho aqui. Um pouquinho irritado. É só reconhecer, né? É difícil, mas a gente aprende. Os que inventaram isso, a mulher pode apanhar, né? Então, nós vamos agora debater, daqui a pouco vamos debater um pouquinho em cima desse livro, em cima de outros assuntos um pouquinho mais polêmicos a respeito dessa área, mas o que eu queria deixar para os irmãos hoje, que eu queria deixar claro para os irmãos hoje, é que vocês entendessem o que Deus preparou para nós. Como é que funciona a relação, como é que funciona o casal ser feliz. E alguém chegar para você e falar para você assim, eu não tenho, minha vida sexual é uma droga, eu sou uma pessoa infeliz, ou homem ou mulher, porque existe. Tem pessoas que se mantêm casadas o resto da vida, mas sem prazer nenhum, sem vive por viver, sabe? São irmãos, ou colegas, ou sei lá o quê. Você vai poder falar assim, olha, eu tenho uma formulazinha, eu vou te ensinar. Nas últimas 4 segundas-feiras, eu disse aqui
que a igreja não é importante no sentido de trazer a pessoa e a igreja consertar a pessoa. Não é a igreja que conserta a pessoa, mas é na igreja que a pessoa encontra as fórmulas para se consertar. É dentro da casa do Senhor que nós encontramos a palavra de Deus que vem. Então a pessoa não deve vir à igreja achando que vai se consertar. Não vai se consertar. A pessoa tem que vir na igreja buscando a forma de se consertar, buscando a forma de mudar o caminho dela. Porque a primeira coisa que nós temos que entender é que nós vamos ter problema no casamento. Não adianta. No dia que você casou, o padre, o pastor, o rabino, sei lá quem fez seu casamento, não falou para você: ó, casamento é problema. Casamento é problema. Paulo falou assim: ó, melhor que não se case. Por que Paulo falou isso? Melhor vocês, homens, não se casem. Mas, para não ficar nessa situação que vocês ficam, casem. Mas, ó, se prepara, que vem chumbo. Não é fácil. No bolo de casamento não ia estar escrevendo assim: teremos problema. Não, vai ser maravilhoso, lua de mel, não sei o que. Tem casal que já quebra o pau na lua de mel mesmo, né? Já sai, já arrancando os cabelos do outro. E não adianta mudar de mulher, não adianta mudar de homem. O problema continua. Se me falarem a respeito de divórcio, eu só aconselho se separar se houver risco de morte. Ó, o cara quer me matar, então sai fora, pega suas coisinhas, ó, vai pra casa da mamãe. O marido também, porque tem mulher que quer matar o marido, aí também, né? Então é isso. Nós temos que entender essa relação, nós temos que entender como é que funciona o mecanismo do homem, o mecanismo da mulher, e aí nós vamos ser felizes. E aí vocês vão poder falar para todo mundo que você tem uma vida abençoada, você tem uma vida saudável, você é uma pessoa que sabe como se relacionar com sua esposa, você sabe se relacionar com seu marido. Sempre no contexto de que o casamento tem problema, mas existe solução. E nessa área de sexo hoje não tem mais como o homem fugir, nem a mulher. Existe dedicação, existe um monte de coisa para ajudar para quem tiver algum tipo de disfunção. Ok? Então é isso. Vou dar um break para vocês de 5 minutos e a gente volta aí para a segunda parte, que hoje só eu vou falar. Porque amanhã não tem vez aqui.